jogo entre Benfica e Porto é bem mais do que um simples jogo de futebol. Um jogo que representa paixões, amor ao clube, amor à camisola, emoções à flor da pele e a disputa entre duas regiões. O Porto, que representa o norte do país, e o Benfica, que representa Lisboa e, consequentemente, o sul do país. E hoje no Passo Calcanhar vamos mergulhar na história desta rivalidade do futebol português. Mas antes de começarmos, vamos primeiro conhecer como surgiram e quando surgiram estes dois clubes. Primeiro começamos com o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto foi criado a 28 de setembro de 1893 pelo comerciante António Nicolau de Almeida, que depois de uma viagem à Inglaterra ficou fascinado com o futebol e decidiu criar um clube de futebol, o Futebol Clube do Porto. Só que este clube deixou de estar em atividade a partir de 1896, pois António Nicolau de Almeida casou-se e sua esposa pediu para ele deixar o futebol porque ela achava que o futebol era um desporto violento. A 2 de agosto de 1906, José Monteiro da Costa, entusiasta do futebol, refundou o clube e tornando-o um clube eclético, ou seja, um clube com vários desportos. Existe bastante controvérsia no que toca à criação deste Futebol Clube do Porto, pois até 1988 o próprio Futebol Clube do Porto assumia como data de criação 2 de agosto de 1906, mas depois de uma Assembleia Geral em que os sócios votaram a data de 28 de setembro de 1893 como data de criação, assim está atribuída e assim é dada oficialmente como data de criação do Futebol Clube do Porto. Benfica. O Benfica foi criado no dia 28 de fevereiro de 1904 na farmácia Franco, onde os irmãos Catatal e Cosme Damião formaram o Sport Lisboa. Em 1906, 15 sócios formaram o Sport Benfica, um clube que tinha um campo de futebol, coisa que o Sport Lisboa não tinha e andava a jogar em campos emprestados. A 13 de setembro de 1908, estes dois clubes fundiram-se num só, formando o Sport Lisboa e Benfica. Também existe bastante controvérsia, pois muita gente aponta a data de criação do clube como 13 de setembro de 1908, mas o Benfica não se enquadra nessa vertente. O Benfica enquadra-se na vertente de 28 de fevereiro de 1904 e esta é a data oficial de criação do clube. O primeiro jogo entre as duas equipas registrou-se a 28 de abril de 1912 no Porto, onde o Benfica venceu por 8-2. Um dado curioso e interessante é que o Futebol Clube do Porto cobriu as despesas do Benfica no que toca a transporte. Assim, o Benfica só teria de gastar dinheiro na refeição e no alojamento. Nesta altura, o clima que prevalecia entre estas duas equipas era um clima de convívio, apesar de alguma rivalidade, mas acima de tudo um clima de convívio e de amizade. Nos anos 20 registrou-se um domínio dos Dragões, pois nos anos 20 o Futebol Clube do Porto conquistou 2 campeonatos de Portugal, 1922 e 1925, e o Benfica nesta década não conquistou qualquer título. Nos anos 30, o Benfica venceu os 2 primeiros campeonatos de Portugal da década, de 29-30 e de 1930-31, onde venceu o Porto na final por 3-0. Em 1984-35, o Futebol Clube do Porto venceu a primeira edição do campeonato, sendo o primeiro campeão nacional em Portugal. Nas 3 edições seguintes da Liga Experimental em 1935 e 38, o Benfica sagrou-se tricampeão. Em 1938, 39 e 39-40, o Porto conquistou o primeiro bicampeonato. Mas o jogo da década entre estas duas equipas registrou-se na Taça de Portugal, pois, na Taça de Portugal de 1938-39, onde o Benfica na primeira mão, depois de ter perdido 6-1 contra o Futebol Clube do Porto, numa primeira volta épica venceu 6-0 e qualificou-se para a final, onde viria a perder 4-3 para a Académica. Nos anos 40 registrou-se uma seca de títulos para os Dragões, onde não conquistaram qualquer título nacional, conquistando apenas 6 campeonatos do Porto. Já o Benfica conquistou 3 campeonatos nacionais e 4 taças de Portugal, destacando-se a vitória 8-0 frente ao Estoril na final da Taça de Portugal de 1953-44. Foi nesta década também que se registrou a maior goleada entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, onde o Benfica venceu por 12-2 os Dragões no dia 7 de fevereiro de 1943. Nesta temporada, o Porto teve uma temporada catastrófica. Na temporada 42-43, o Futebol Clube do Porto terminou o campeonato em 7º lugar. Em 1952, o Porto inaugurou o seu novo estádio, o Estádio das Antas, e convidou o Benfica para um jogo de inauguração. Por imposição do governo de Salazar, este jogo teve que se realizar no dia 28 de maio de 1952, pois é a data do golpe militar de 1926 que deu origem ao Estado Novo. O Futebol Clube do Porto perdeu este jogo 8-2 com um brilharete de José Águas e Arsénio. Pois Arsénio marcou 4 golos e José Águas fez um hat-trick. No ano seguinte, o Benfica defrontou o Porto na taça, na final, em 1953. O Porto, que queria vingar a derrota sofrida nas Antas, não conseguiu suster os ataques do Benfica, que venceram os Dragões por 5-0 na final, com mais 3 golos de Arsénio. Em 1954, o Benfica inaugurou o seu novo estádio, o Estádio da Luz. Convidou também o Futebol Clube do Porto como maneira de retribuição. Nesta partida, o Futebol Clube do Porto apagou o Estádio da Luz, pois venceu 3-1. O primeiro gol deste estádio foi um autogol do defesa Jacinto, que jogava no Benfica. Em 1955-56 ainda se registrou a primeira dobradinha do Futebol Clube do Porto, que em 1955-56 venceu o campeonato de igualdade pontual com o Benfica e venceu a Taça de Portugal 2-0 ao Torriense na final. Ainda de registrar em 1958 a vitória do Futebol Clube do Porto na final da Taça frente ao Benfica
em Oeiras, em que o Porto venceu 1-0 com o gol do Hernani, e também de registar o título nacional para os Dragões em 1959, com Bela Gutmann no comando, que no ano seguinte viria a trocar os Dragões pelas Águias. Nos anos 60 registrou-se uma queda de rendimento dos Dragões, pois só conquistaram a Taça de Portugal em 1967-68. Já o Benfica protagonizou a sua década mais gloriosa, conquistando 2 taças dos clubes campeões europeus, onde venceu em 1961 o Barcelona 3-2 na final, em 1962 o Real Madrid 5-3 em Amsterdão. Também registrou 8 conquistas do campeonato e algumas taças de Portugal. Nessa década registrou-se também a vitória 6-2 do Benfica na Taça de Portugal em 1963-64. Nos anos 70 manteve-se a toada descendente do Benfica sobre os Dragões, registrando-se a vitória do Benfica 6-0 no Estádio da Luz para a Taça de Portugal em 1971-72. Também registrou nesta década a vitória 3-0 nas Antas do campeonato em 1973-74 e a vitória na Taça de Portugal em 1975. Que foram as maiores vitórias do Benfica fora de casa contra os Dragões. Pois apesar de o Benfica ter o domínio sobre os Dragões no que toca a títulos, os jogos nas Antas foram sempre jogos complicados, onde o Benfica suava para vencer. Também foram nesta década e na anterior onde alinharam os maiores marcadores dos clássicos. Eusébio com 25 golos em 33 partidas e José Águas com 18 golos em 26 partidas. Já para os Dragões o melhor marcador foi Pinga, que alinhou nos Dragões nos anos 30, com 13 golos em 29 jogos. Mas no final dos anos 70 deu-se uma reviravolta, pois o Futebol Clube do Porto deixou de ser um clube de conquistas esporádicas para ser um clube de conquistas permanentes e ser um crónico candidato ao título. Em 1977 o Futebol Clube do Porto ganhou a Taça Portugal 1-0 da final ao Sporting Clube de Braga. Em 77, 78 e 78, 79 o Porto foi bicampeão, conseguindo o seu segundo bicampeonato na história. De registrar que nesta altura o Futebol Clube do Porto contratou para o seu departamento de futebol Jorge Nuno Pinto Costa e este consequentemente contratou para o treinador José Maria Pedroto, peças fundamentais para a ascensão do Porto no panorama nacional. A partir daqui, as relações entre Benfica e Porto deixaram de ser relações de amizade, apesar de haver uma rivalidade, mas passaram a ser relações deterioradas e com muitos casos polémicos. Em 1980, por exemplo, na final em que o Benfica venceu 1-0 o Futebol Clube do Porto no Jamor com um golo de César Martins, os adeptos do Benfica e Sporting uniram-se contra o Futebol Clube do Porto, onde a equipa do Futebol Clube do Porto foi insultada. Em 1980, Jorge Pinto Costa bateu de frente com o Américo de Sá, que não era apologista às políticas implementadas por Jorge Pinto Costa, as políticas de repúdio e de más relações com os rivais de Lisboa, e também não só com os rivais, mas também com os órgãos e com os poderes do futebol instituídos como a Federação, por exemplo, e também um orgulho nortenho que impulsionaria o Porto às vitórias das décadas seguintes. Em 1981, o Benfica bateu o Porto na final por 3-1 também na Taça Portugal com um hat-trick de Nené. Em 1982, Pinto Costa é eleito presidente do Futebol Clube do Porto e esta política de superioridade nortenha intensificou-se ainda mais, com as relações ainda deteriorarem-se cada vez mais entre os dois clubes, com casos lamentáveis que mancharam o futebol português para todo sempre. Em 1982-83, o Benfica teve uma temporada memorável. Com Sven-Goran Eriksson no banco, o Benfica foi campeão nacional e foi à final da Taça UEFA, onde perdeu para o Anderlecht. Mas a polémica desta temporada foi a final da Taça de Portugal, inicialmente agendada para se jogar no Estádio das Antas, mas na altura sem se saber que Benfica e Futebol Clube do Porto se iriam enfrentar nesta final. Sendo assim, a Federação optou por mudar a final para o Jamor. Discordando desta decisão, o Futebol Clube do Porto ameaçou em não comparecer à final. E, sendo assim, a final foi adiada para agosto de 1983. O Benfica também não queria comparecer no jogo nas Antas, mas Sven-Goran Eriksson convenceu o plantel e a direção a comparecerem nas Antas, onde o Benfica venceu com um gol de Carlos Manuel e levou a taça. Em 1984-85, o Benfica venceu outra vez na final o Futebol Clube do Porto por 3-1, com 2 golos de Maniche, que foi o destaque da partida. Também de registrar o bicampeonato do Futebol Clube do Porto entre 1984 e 1986, o terceiro da sua história. Em 1986-87, Portugal é do Benfica e a Europa é do Porto, pois o Benfica conquista o campeonato e a Taça de Portugal, respectivamente. Apesar de ter sofrido uma goleada humilhante, um 7-1 frente ao Sporting, o Benfica conseguiu conquistar estes dois títulos com John Mortimer no comando. Já o Futebol Clube do Porto teve uma temporada memorável, pois conquistou o seu primeiro título europeu, a Taça dos Clubes Campeões Europeus, onde venceu na final o Bayern 2-1, com um mítico golo de calcanhar apontado pelo argelino Madjer. Também se registrou a vitória na Taça Intercontinental frente ao Peñarol na neve no Japão, onde Madjer também foi destaque. Em 1987-88, um caso insólito levou a que o Campeonato Português tivesse 20 clubes nas próximas 2 temporadas, ou seja, na temporada 87-88 e na temporada 88-89. Nessa temporada 87-88, o Futebol Clube do Porto foi dono e senhor do campeonato, pois ganhou com 15 pontos de avanço sobre o Benfica e levou também a Taça de Portugal. Pois o Benfica, nesta temporada, estava de baterias apontadas à sua campanha europeia, onde perdeu na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus nos penaltis frente ao PSV.
Também foi neste ano, 1988, que se deu uma transferência bastante polémica. Rui Águas abandona o Benfica e assina pelo Futebol Clube do Porto. Em 1990, o Benfica vai outra vez à final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, mas perde pelo Milan, de Rijkaard, de Van Basten e de Ruud Gullit, e de outras individualidades, é claro. O Benfica perde por 1-0 com o gol de Rijkaard. Nesta temporada, o Futebol Clube do Porto é campeão nacional. Em 1991, o campeonato foi disputado taco a taco entre Futebol Clube do Porto e Benfica, onde no jogo decisivo, em abril de 1991, o Porto recebia o Benfica nas Antas, deu-se um caso lamentável, pois o Futebol Clube do Porto empestou o balneário do Benfica com um cheiro intenso a bagaço, impedindo que estes jogadores pudessem usufruir do balneário, obrigando a equipa a se equipar nos túneis de acesso ao relevado. Mas nada valeu para abalar a moral dos benfiquistas, que com 2 gols de César Brito levaram vencido os Dragões e conquistaram o campeonato. O Porto este ano ainda assim conseguiu vencer a Taça de Portugal. Em 1991 e 92 o Porto venceu o campeonato sem problemas com 10 pontos de avanço. Já em 92 e 93 foi disputado outra vez taco a taco com o Benfica, que teve um início irregular, mas conseguiu escalar lugares e ser vice-campeão. E ainda conseguiu disputar taco a taco com o Futebol Clube do Porto de Carlos Alberto Silva, mas ainda assim o Porto sagrou-se bicampeão. Já na temporada de 93-94, o Benfica passava por uma grave crise económica, mas Tony conseguiu manter a equipa unida e focada no seu principal objetivo, ser campeão nacional, onde se destacou a mítica vitória 6-3 ao Sporting em pleno estádio José Alvalade. O Futebol Clube do Porto deste campeonato não conseguiu entrar verdadeiramente no título, apesar de ter terminado a 2 pontos do Benfica em segundo lugar, mas teve um início catastrófico. Só com a contratação de Bobby Robson é que o Porto conseguiu galgar posições e aproximar-se do Benfica. Nos anos seguintes deu-se um domínio por completo do Futebol Clube do Porto no campeonato, por sagrou-se pentacampeão, sendo o único clube em Portugal a ter esse feito. Para vocês terem uma noção, nos 10 jogos que se disputaram entre Águias e Dragões para o campeonato entre 1994 e 99, ou seja, no período do pentacampeonato, o Benfica registrou 2 vitórias para o Benfica, 2 empates e 6 derrotas. Mas a verdadeira tortura viria na Supertaça de 1996, na segunda mão, onde o Futebol Clube do Porto destruiu por completo o Benfica numa goleada por 5-0 em pleno Estádio da Luz. No início do século, o domínio do Futebol Clube do Porto continuou sobre o Benfica, destacando-se a vitória 4-0 nos oitavos de final da Taça Portugal 2001, também destacando-se as vitórias do Futebol Clube do Porto na Taça UEFA 2003 e na Liga dos Campeões 2004. Mas em 2004, o Benfica voltaria aos títulos. O Benfica venceu na final o Futebol Clube do Porto 2-1, o Futebol Clube do Porto, que mais tarde se sagraria campeão europeu com uma grande equipa, com grandes treinadores, José Mourinho, de grandes individualidades como Maniche, Deco, Arranichev, Carlos Alberto, entre outros. E na temporada seguinte, o Benfica contrata o galardoado treinador Giovanni Trapattoni. Trapattoni conseguiu dar o campeonato ao Benfica, que já não vencia esta competição há 11 anos, maior jejum da história do clube. Mas nos 4 anos seguintes, regressou o domínio azul e branco, pois o Futebol Clube do Porto sagrou-se tetracampeão e o Benfica passou por fases complicadas no que toca a resultados desportivos. Podemos dizer que a temporada 2010-2011 foi uma temporada para esquecer para o Benfica e uma temporada memorável para o Futebol Clube do Porto, pois o Futebol Clube do Porto venceu o campeonato com 21 pontos de avanço sobre o Benfica, destacando-se uma goleada 5-0 no Estádio do Dragão frente ao mesmo Benfica e sagrando-se campeão no Estádio da Luz, onde também aqui se deu uma cena lamentável, pois o Benfica ligou a rega e molhou comunicação social e os jogadores do Futebol Clube do Porto, demonstrando total falta de respeito pela comunicação social e pelo Futebol Clube do Porto. Nesta temporada, o Futebol Clube do Porto ainda venceu a Taça Portugal 6-2 ao Vitória de Guimarães e a Liga Europa 1-0 frente ao Sporting Clube de Braga. A temporada 2012-2013 foi uma temporada disputada taco a taco. Na penúltima jornada, o Futebol Clube do Porto recebia o Benfica. Permanecia tudo empatado. Com este resultado, o Benfica permaneceria em primeiro e muito provavelmente seria campeão, mas aos 92, a passe de Lietzen, Kelvin leva o Estádio Dragão à loucura e deixou o Jorge Jesus ajoelhado no relevado. Depois em 2014, as Águias voaram alto, pois conquistaram tudo o que havia para ganhar a nível nacional e ainda foram à final da Liga Europa, onde perderam na final nos penaltis contra o Sevilha. Esta temporada destacou-se a vitória do Benfica no Estádio Dragão na Taça da Liga nos penaltis. Com esta vitória, o Benfica conseguiu-se classificar para a final desta mesma competição. E também destacou-se a eliminação do Futebol Clube do Porto frente ao mesmo Benfica na Taça de Portugal nas meias finais, onde depois de ter perdido o 0 no Dragão, o Benfica venceu 3-1 no Estádio da Luz. Entre 2013 e 2017, verificou-se um domínio do Benfica no que toca a campeonatos, pois o Benfica foi tetracampeão, mas apesar disso, os jogos entre Benfica e Futebol Clube do Porto foram sempre jogos acirrados, aguerridos e disputados. E muitas das vezes o Benfica não conseguia ganhar estes jogos, empatando e até mesmo perdendo. Na época 17-18, o Futebol Clube do Porto estava numa situação também financeira complicada, com os problemas de fair play financeiro com a UEFA. O Porto não tinha muito para contratar, mas Sérgio Conceição trabalhou com o que tinha à mão e assim conseguiu ser campeão com um gol de Herrera em pleno Estádio da Luz aos 89 minutos, que selou a conquista do campeonato para os Dragões. Na época 18-19, o Benfica não começou bem a temporada, mas depois, com a promoção de Bruno Lage ao comando técnico das Águias, o Benfica conseguiu superiorizar os seus rivais, roubando uma desvantagem de 7 pontos e conseguindo vencer no Dragão. Uma coisa que só tinha acontecido até ali 2 vezes neste século.
Mas na temporada seguinte os papéis inverteram-se. O Porto conseguiu recuperar 7 pontos de vantagem e sagrou-se campeão, pois o Benfica teve um início de temporada bastante bom, mas a segunda metade da temporada foi uma catástrofe. Os jogadores que trocaram o Benfica pelo Porto ou vice-versa. O mercado de transferências é intenso e por vezes Benfica e Porto não se encontram só nas 4 linhas, mas também nas mesas de negociações. E nesta secção do vídeo vamos rever alguns jogadores que trocaram o Benfica pelo Porto ou o inverso. É bom lembrar que não vamos falar de todos, porque ainda são alguns jogadores, e portanto vamos selecionar os mais sonantes. Em 1994 o Porto foi às compras à luz, pois contratou 2 jogadores, Sergei Yuran, que era um jogador relativamente preponderante do Benfica, avançado, e Vasil Kulkov, defesa central, que também poderia jogar a médio defensivo. Em 1997 o Futebol Clube do Porto contratou Pedro Henrique ao Benfica. Em 2001 o Benfica foi buscar 2 jogadores ao Porto, de qual se viria a arrepender mais tarde. Emílio Peixe e João Manuel Pinto, 2 jogadores que nada contribuíram para o futuro do Benfica e muito menos para o sucesso das águias. Em 2002 o fluxo entre Dragão e Luz foi muito intenso, pois foram do Porto para o Benfica Miklos Feyer, que mais tarde viria a falecer em campo. Já da Luz para as Antas saíram Edgar Jankauskas, um avançado lituano, do qual o Porto tinha o objetivo de fazer dele um grande jogador, mas não se verificou isso, sendo um jogador que nada contribuiu para o sucesso dos Dragões. Em 2005, Tomas Sokota trocou também a Luz pelo Dragão. Em 2008 foi a vez de Cristiano Rodrigues trocar a Luz pelo Dragão. Esteve no Porto 3 anos, em 2008 e 2011, onde conquistou 2 campeonatos e 3 taças de Portugal. E para fechar esta contagem, em 2015, Maxi Pereira, depois de 8 anos ao serviço do Benfica, foi jogar 3 anos para o Futebol Clube do Porto. Por isto, podemos concluir que Benfica e Futebol Clube do Porto é um clássico bem mais do que um simples jogo nas 4 linhas, um jogo que representa o embate entre 2 regiões, um jogo que representa o amor dos adeptos, o amor à camisola, e com certeza posso afirmar aqui que Benfica e Futebol Clube do Porto protagonizam o maior clássico do futebol português.